Olá pessoal, tudo bem? Continuando o curso Gestão do Tempo e Inovação, do básico ao avançado, aula número 2. Na última aula, nós iniciamos esse curso com a prática da prototipação, ou seja, em vez de melhorar a gestão do tempo nas 24 horas do dia, começar com um protótipo para experimentar e testar as técnicas de gestão do tempo em uma pequena parte do seu dia. Por exemplo, focar no início apenas 30 minutos do dia, ou das 7 horas às 7h30 da manhã. Nesta aula, nós vamos apresentar as técnicas de análise e criatividade para melhorar a gestão do tempo e a gestão das atividades, para ter maior produtividade. Esta é a versão de setembro de 2021. Este é o conteúdo da segunda aula. 1. Processo de análise, que consiste na quebra do todo em partes componentes, ou um projeto em atividades menores e concretas. 2. Planejamento das ações, a análise do projeto, tema ou tarefa em partes e, em seguida, a ordenação lógica ou cronológica. 3. Pensamento e processo criativo, como gerar novas ideias ou novas opções para as tarefas ou partes das tarefas. E depois de priorizar uma nova ideia, nós podemos testar a ideia utilizando a técnica de prototipação apresentada na aula anterior. Na primeira aula do curso, nós focamos uma das técnicas da inovação, que é a prototipação, ou teste, para colocar em ação uma nova ideia ou mudança de hábito. Nesta aula, iremos apresentar algumas técnicas da criatividade. Em resumo, na última aula, nós apresentamos a quinta etapa da metodologia IDM, protótipo. Nesta aula, iremos focar a quarta etapa da metodologia IDM, ideias ou criatividade. E na próxima aula, iremos focar a terceira etapa do IDM, diagnóstico ou questão-chave. A metodologia IDM é o processo que nós utilizamos para facilitar workshops de inovação e que eu utilizo também para melhorar a minha gestão do tempo. Retomando esta tela da aula anterior, definimos como protótipo ou teste o intervalo de tempo de 30 minutos, precisamente das 7 às 7h30 da manhã. E a atividade escolhida para executar neste horário é fazer vídeos de treinamento EAD. Esta atividade não é uma ação pontual e concreta, mas sim um projeto ou tema de um conjunto de tarefas. Para melhorar a eficácia na execução das tarefas, é necessário fazer a análise da atividade, ou seja, decompor o tema em pequenas tarefas executáveis de uma única vez. Esta é a questão. Após a definição do projeto ou tema prioritário, devemos ter o descritivo de como executar a atividade. E uma forma de responder à pergunta como executar é fazer a análise das atividades em partes menores. Neste exemplo, o tema ou o todo é fazer vídeos. E uma forma de fazer a análise ou a quebra do todo em partes componentes é desta forma. 1. Definir o tema ou o título. 2. Produzir as imagens ou telas e o roteiro. 3. Produzir o texto seguindo ou melhorando o roteiro. 4. Gravar o áudio seguindo o texto. E 5. Edição do vídeo, que é a sincronização das imagens com o áudio gravado. Este é só um exemplo. Você pode fazer a análise ou quebra do todo em partes menores de outras formas. O importante é fazer a decomposição em partes menores e não ficar apenas com o tema ou a caixa preta lacrada. Seguindo esse processo de análise, você pode fazer vários níveis de detalhamento ou análise, tantos quantos forem necessários para ter a clareza das ações e executar. Neste exemplo, o tema é Curso de Gestão do Tempo e Inovação, mas temos também o conteúdo ou tema de cada aula. No caso deste vídeo da aula 2, temos esses elementos: análise, planejamento e criatividade. No caso de imagens, diagramas ou gráficos, eu utilizo várias formas de análise. 1. Divisão em partes e agrupamento. 2. Estrutura em árvore ou mapa conceitual. E 3. Divisão em partes e ordenação lógica de causa e efeito, cronológico ou fluxograma. A gestão do tempo tem duas perspectivas, a gestão do tempo e a gestão das atividades. E, é claro, elas estão interrelacionadas.
Um dos motivos de fazer a análise é saber com maior clareza o que e como será feito, e desta forma melhorar a estimativa de tempo da atividade. Neste nosso exemplo, eu consigo estimar o tempo para fazer um vídeo em 14 horas e 15 minutos, somando o tempo de cada parte. A escolha do tema é o mais rápido, menos de 15 minutos. Fazer as telas ou imagens e criar o roteiro, umas 6 horas. Escrever o texto, umas 5 horas. Gravar o áudio, 2 horas. E edição do vídeo, 1 hora. Somando tudo, eu tenho 14 horas e 15 minutos. Outra vantagem de fazer a análise da atividade é que ela vai ajudar a distribuir as partes do projeto no tempo. Neste exemplo, eu defini que eu vou fazer os vídeos das 6h30 às 8h30 da manhã. Com base nos tempos de cada parte, eu defini que de segunda-feira até quarta-feira eu vou fazer as imagens ou as telas de roteiro. Na quinta e sexta-feira eu vou escrever o texto. E no sábado e domingo eu termino o que falta do texto, gravo o áudio e faço a edição. Com o agendamento de cada parte no tempo, ou seja, distribuído ao longo da semana, eu tenho também definido o prazo para cada parte. Assim eu consigo fazer o controle ou avaliar a minha produtividade para atingir a meta de postar um vídeo por semana. Neste exemplo, eu tenho a visão clara que eu preciso terminar a imagem e o roteiro até quarta-feira, para não comprometer a execução das demais partes e conseguir produzir um vídeo por semana. Eu só deixo de postar vídeos quando aparecem atividades mais importantes, por exemplo, a facilitação de workshop de inovação e a confecção do relatório para o cliente. Nesta tela, eu resumi os principais motivos de fazer a análise de uma atividade considerando o nosso cenário de gestão do tempo. Os benefícios da análise são: 1. Clareza das partes componentes da atividade. 2. Precisão na duração de cada parte e também do todo. 3. Assertividade no agendamento, horário de início e o horário de término da atividade, bem como de cada parte componente. Outro benefício de fazer a análise é que ela é um caminho prático para aplicar a criatividade e ter novas ideias para executar a mesma tarefa de forma mais rápida, com melhor qualidade e menor custo. É isso que vamos apresentar a partir da próxima tela. Como exemplo do processo criativo, nós vamos fazer a análise de uma atividade bem simples, preparar um ovo. Na análise desse processo, podemos ter as seguintes partes componentes: o tipo do ovo, que pode ser de galinha ou codorna, por exemplo. O recipiente para preparar o ovo, que pode ser uma panela ou frigideira. O meio pode ser água ou óleo. E o calor pode ser de um fogão a gás ou a lenha. A vantagem de apresentar um exemplo simples é que nós percebemos que nós já sabemos fazer a análise e que fazemos isso constantemente de forma automática. Nesta tela, eu repeti o processo de análise da tela anterior e inserir alguns exemplos da prática da criatividade. O processo criativo pode ser entendido como uma forma de gerar novas ideias para um tema ou para executar uma atividade. No nosso exemplo, eu poderia perguntar de que formas diferentes ou criativas eu posso preparar um ovo. Não é difícil de perceber nesta tela que eu tenho inúmeras formas diferentes de preparar um ovo e a técnica da análise me dá muito mais opções, pois eu posso gerar partes diferentes e combinar as partes de forma diferente também. Apenas como exemplo, para tipos diferentes de ovos, nós temos ovos de ema ou ovos de avestruz. Ou podemos gerar ideias fora da caixa, como ovo de ornitorrinco, caviar ou ovo de formiga negra gigante. Da mesma forma, nós temos formas diferentes de gerar calor, como aquecedor solar, motor de carro ou chuveiro. Mas podemos gerar ideias fora da caixa, como secador de cabelo e a parte de trás da geladeira, ou simplesmente comer o ovo cru. Imagine agora as combinações possíveis de preparar um ovo. Exemplo: cozinhar ovo de codorna para o café da manhã, na resistência do chuveiro enquanto eu tomo banho. Lembrando que este é um exemplo bem simples: preparar um ovo.
e eu listei apenas as variáveis mais comuns. Mas você pode imaginar outras variáveis como acabamento, recheio, misturas, opções de fornecedores, preferências de clientes, empresas ou pessoas físicas ou consumidores. O importante é perceber que, com a ajuda de técnicas de criatividade, análise e combinação das partes, você pode gerar novas ideias e ser mais criativo de forma prática. Observando os produtos ou serviços de indústrias que se dizem criativas ou inovadoras, podemos observar que muitas vezes eles apenas mudam uma parte do seu produto. Um novo modelo de carro que só muda a lanterna. Um smartphone se diz inovador por ter 7 câmeras, ou um aplicativo que começou como MVP ou mínimo produto viável e depois agregou novas funcionalidades. Desta mesma forma, aplicando a técnica de análise e combinação, você pode inovar e aplicar a sua criatividade na gestão do tempo ou na gestão de suas atividades para ter maior produtividade ou melhor qualidade de vida. Esses são os benefícios que podemos ter aplicando as técnicas da criatividade. Gerar formas diferentes de executar uma atividade e concluir o todo ou apenas uma parte da atividade em menos tempo. Também podemos concluir parte da atividade ou o todo com melhor qualidade. E por fim, podemos concluir a atividade novamente o todo ou pelo menos uma parte com menor custo. Num processo de melhoria contínua, aplicando a regra 80-20 apresentado na aula 1, podemos melhorar uma parte de cada vez, mas continuamente. E isso no final gera resultados incríveis. Eu gosto dessa frase de Linus Pauling: a melhor forma de ter uma boa ideia é ter muitas ideias. O processo criativo pode ser aplicado pensando nestas duas fases. A primeira fase de divergência, onde geramos muitas opções. Nessa fase, a ferramenta mais conhecida é o brainstorming. E a fase de convergência, onde priorizamos as melhores opções para executar. Na facilitação de trabalhos em grupo, nós aplicamos a votação para priorizar as opções geradas no brainstorming. Estas são as regras da ferramenta Brainstorming definida por Alex Osborne em 1953 para gerar novas ideias. Nós podemos aplicar o brainstorming para a atividade como todo ou para uma parte da atividade, depois do processo de análise. Busque uma grande quantidade de ideias. Não julgue ou não critique as ideias. Ou, em outras palavras, ideias absurdas são bem-vindas. E pegue caronas nas ideias anteriores. Muitas vezes não temos novas ideias, mas uma ideia comum pode ajudar a gerar novas ideias. E a combinação de novas ideias também gera novas ideias. Como ter novas ideias e ser mais criativo? O primeiro passo é utilizar o seu conhecimento, experiência e memória. Mas hoje temos o recurso literalmente nas mãos, que é a pesquisa deliberada no Google, ou consultar as pessoas próximas ou em redes sociais. Lembrando que uma ideia do Google combinada com o seu conhecimento e experiência pode gerar uma nova ideia. Mas a ideia preciosa não precisa ser descoberta neste instante. Você pode dar um tempo para ter ideias em novas sessões de brainstorming, ou até encontrar uma nova ideia por acaso, no processo conhecido como serendipity. No estado de serendipity, nós fazemos descobertas ao acaso, ou em outras palavras, é o processo de encontrar soluções quando e onde não se estava pensando no problema ou tema. Novamente, podemos aplicar o serendipity deliberadamente, após aplicar a técnica de análise, para descobrir formas diferentes de executar uma parte da atividade. O serendipity é o estado que gera o ahá inesperado, eureka, insight ou descoberta. E é a melhor técnica para quem não tem tempo, pois ela não consome tempo por ser um processo inconsciente e nos fornece ideias para ganhar tempo.
Este processo criativo foi apresentado por Graham Wallace em 1926. Consiste em 4 etapas. Primeiro, preparação. É a etapa onde você faz a análise ou planejamento do projeto ou tema para alocar cada parte na agenda. Segundo, incubação, onde você não pensa no projeto, mas tem a necessidade de melhoria. Nesta etapa, você pode deliberadamente ficar no estado de serendipity ou prontidão. Terceiro, iluminação ou insight, onde aparentemente do nada surge uma ideia. Mas vale lembrar a frase de Louis Pasteur: o acaso favorece a mente preparada. E verificação da eficácia da solução encontrada, que pode ser via protótipo. Aqui também é importante ressaltar a questão da mudança de mentalidade ou mindset apresentado na aula 1. A inovação só vai acontecer se você acreditar que é sim possível fazer as atividades em menos tempo, com melhor qualidade e menor custo. Se você tiver a mentalidade de é impossível ou eu não consigo, as técnicas apresentadas nesta aula não surtirão efeito. Lembrando a frase de Henry Ford: quer você acredite que consiga fazer uma coisa ou não, você está certo. Se estiver em dúvida, faça o teste. Lembrando novamente a questão do protótipo ou experiência em menor escala. Ter uma nova ideia e fazer o teste, protótipo ou experiência em menor escala pode ser aplicada em 2 cenários. Primeiro, ter uma nova ideia de técnica, ferramenta ou processo para a gestão do tempo. Segundo, ter uma nova ideia para executar a atividade em menor tempo, com melhor qualidade ou menor custo, ou seja, com foco no conteúdo. Muitas vezes utilizamos a criatividade apenas para melhorar o conteúdo e esquecemos que podemos aplicar a criatividade também para melhorar o processo, inclusive o processo de gestão do tempo. Outra questão que nós não devemos esquecer é a existência da resistência ao novo, ou a sair da zona de conforto ou medo de errar. Por esse motivo, durante o processo criativo, é importante não esquecer que a nova ideia será testada em menor escala, diminuindo os riscos através de um protótipo. Todo o processo de melhoria ou inovação passa por essas 5 etapas da metodologia IDM. Nestas 2 primeiras aulas do curso Gestão do Tempo e Inovação, nós exploramos apenas a questão da prototipação e da criatividade. Pode parecer pouco, mas aplicando apenas esses 2 recursos, criatividade e prototipação, nós conseguimos melhorar drasticamente a gestão do tempo, pois esses 2 recursos serão aplicados no seu tema ou projeto mais importante, nas 2 horas mais produtivas dos seus dias. E a justificativa está no princípio de Pareto ou regra 80-20. É nessas 2 horas do dia que você vai entregar 80% do seu resultado. Revisando o conteúdo desta segunda aula do curso Gestão do Tempo e Inovação. 1. Processo de análise. Apresentamos de forma simplificada o conceito de análise, que consiste na quebra do todo em partes componentes, ou um projeto em atividades menores e concretas. 2. Planejamento das ações. A análise do projeto, tema ou tarefa em partes e, em seguida, a ordenação lógica ou cronológica. 3. Pensamento e processo criativo. Como gerar novas ideias, tanto para o conteúdo quanto para o processo, e a aplicação da prototipação para testar a nova ideia. Encerrando a segunda aula do curso Gestão do Tempo e Inovação, do básico ao avançado. Nesta aula, nós focamos as técnicas de análise e criatividade para melhorar a produtividade na execução de tarefas ou na entrega de projetos. Na próxima aula, iremos focar a questão do diagnóstico, que, em outras palavras, é descobrir o real problema ou a causa dos problemas. Muitas vezes, perdemos tempo de forma sistemática e contínua resolvendo problemas errados ou atacando apenas os sintomas, sem eliminar as causas.
Esta é a terceira etapa da metodologia IDM. Se tiver alguma dúvida, entre em contato.